Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo Monsoco do outro lado, estamos aqui, temporada número 6, episódio número 4. Esse episódio de número 132 do Vamos Falar de Surf, queria primeiramente agradecer a audiência de vocês. E tô aqui, cara, um prazer enorme fazer esse episódio para falar da vitória de Miguel Pupo em Bells Beach. E eu acho que uma coroação, né? A gente está falando de 50 anos de circuito mundial e começar uma temporada, né, numa das etapas mais tradicionais do circuito mundial, a mais tradicional, a que é realizada há mais tempo, né? Estamos falando aí mais de 60 anos. E além de ter uma vitória brasileira, a gente também dominar as primeiras posições do ranking. E acho que como tudo se desdobrou também, e o retorno do Gabriel, né? Tanta coisa para falar. Mas eu acho que o principal mesmo é essa vitória do Miguel, né? Não tenho o que dizer. Acho que o surf, eu já falei isso aqui algumas vezes e não é sempre que eu falo para quem acompanha aqui o Vamos Falar de Surf, né? Faz um tempo que o surf venceu, né? É uma vitória do surf, dos surfistas, acho que da comunidade do surf. E se a gente for falar do surf como uma filosofia de vida, uma coisa até com uma conexão espiritual, né? Eu acho que a vitória do Miguel junta tudo isso, entende? Ele é um cara de uma família, né, caiçara, né, filho do Wagner, Pupo, enfim, da Giane, uma família que dedicou a vida ao surf, né, fez da sua vida ao surf, vindo lá de Itanhaém, né, o surf profissional foi o ganha-pão do Wagner durante uma carreira longa que ele permaneceu na elite do surf brasileiro e competindo também no WQS, né, bom tempo, mas sempre com consistência, com uma postura profissional. Depois migrou a sua carreira, né, para começar a fazer as pranchas. Ele teve lá, sempre surfou com as pranchas da Surface, depois ele foi mais para São Sebastião, né, Boiçucanga, aquele pedaço. E depois começou realmente a shapear, mas aí seus filhos já estavam crescendo, quer dizer, o fruto daquilo, primeiro tem a Dominique também, né, que também é uma filha deles, mas o Miguel realmente se destacando, não só pelo surf refinado, né, e pela qualidade técnica principalmente, é um surfista de fundamentos, né, o Wagner sempre foi um surfista de fundamentos, então o Miguel puxou muito isso, tem uma base muito forte, tem um repertório muito grande, tem um refino técnico, né, de nuances, de precisão de movimentos, de encaixes e de jogadas, tanto de rabeta, de posicionamento de pé na hora de entubar, de uma série de coisas que são fora do comum. Pouquíssimos surfistas no mundo chegam nesse nível. E o estilo, né, que é um estilo também único. Mas uma coisa muito importante que sempre marcou isso foi a postura do Miguel, né, como pessoa, né? A gente vê muitas vezes, para quem é um pouco mais velho, e muitos de vocês que são mais jovens, eu já falei algumas vezes que vocês vão ter oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da carreira de um surfista desde o começo. A gente vê o desenvolvimento do ser humano, mesmo que seja de fora, né? A gente acompanhando pela mídia a maior parte das coisas, hoje um pouco mais próximo através das redes sociais, você pode criar um personagem, né? Mas a gente vê a consistência, ela se perde com o tempo, porque é difícil você sustentar uma narrativa durante muitos anos, né? Então, seja lá o que a pessoa for, em algum momento vai vir à tona, né? E o Miguel, o que vem à tona é isso, né? Um cara família, né? Que sempre teve um respeito pelos adversários, um respeito pelo surf de modo geral, por isso que eu acho que ele também foi muito bem aceito pela comunidade internacional, não só pelo seu talento, que acho que é o principal, né? Eu digo que o que a gente vê dentro da água, mas principalmente pelo que ele realiza fora. E é bacana falando da família Pupo, né? Da Ohana Pupo, né? Que se chama assim, né? Ohana, para quem não sabe, é família, né? Em havaiano. E depois veio o Samuel e ter os dois irmãos no WCT, dois estilos até diferentes, né, de surf, claro, muito estiloso, mas o Samuel muito agressivo, né, rápido, arisco e tal. E o Miguel aquele surf polido, maduro que ele está hoje, né, agora com 30 anos. E eu acho que é gratificante, é como a gente vê a família Moniz, no caso dos havaianos, né, eu comparo com uma família Aikau também havaiana,
os próprios estilos diferentes, mas a gente traz essa referência que passa de pai para filho, essa hereditariedade, né? Das atitudes, da postura e tudo, e isso é gratificante para quem sempre enxergou o surf não só como um estilo de vida e uma forma de expressão, mas algo que era muito... vivia paralelo ali à sociedade, era uma coisa com preconceito, com tudo, então você tem uma família que se consolidou através do surf, né, como vida, profissão e ganha-pão, e até passando isso na hereditariedade, né, de pai para filho e tal, com tanta firmeza, com valores e com tudo, é muito legal, porque mostra uma outra visão do surf, consolida uma outra visão do surf, que acaba de vez com todos os preconceitos, né? Hoje o Miguel, por exemplo, é pai de família, tem 4 filhos, então você vê como ele se formou. E acho que, indo além, né, a própria história do Miguel também dentro do circuito mundial e do mundo do surf, sempre foi um surfista, como eu disse, que despontou desde muito jovem, apesar de ter a pressão que a gente sabe que existe de ter um pai, um excelente competidor, ele sempre teve até acima das expectativas, porque realmente ele sempre performou num nível altíssimo e num momento de surf progressivo ele foi um dos atletas, na minha opinião, no Brasil que melhor conseguiram juntar o surf progressivo com o surf raiz de base, com power, com fundamento, tudo aquilo que eu falei antes, e as manobras aéreas, né, as manobras arrojadas, as rabetadas nas batidas e tudo mais. E principalmente a questão do tubo, né? O Miguel sempre foi um dos surfistas mais completos em termos de performance. Era um cara que você sabia que pode vencer um campeonato com onda de meio metro e pode vencer um campeonato com altos tubos e 3 metros de onda. Então, seja para a direita ou seja para a esquerda, ele tem essa capacidade essa versatilidade e consegue realmente representar. E ele teve um caminho de sucesso, né? Nas categorias amadoras, nas categorias de base, se consolidou como um dos maiores nomes da Brazilian Storm. Quando a gente chegou fazendo aquele grande estrago em Lower Trestles, né, o Miguel era o grande líder dessa geração, né? O Gabriel estava vindo ali, mas o Gabriel ainda não era o grande protagonista de tudo isso. Tinha o Gessé, Júnior, Camarão, Alejo, puta, uma geração brilhante. Aqui eu vou ficar falando 7 horas, mas assim, o Miguel que era o grande líder. Até porque também o Miguel foi um dos primeiros, além dos primeiros, eu digo assim, trazendo toda essa base, sendo surfista completo, tudo com um bom nível de inglês, né? Então eu lembro que ele já tinha entrado numa equipe internacional, já estava, né? Foi da Oakley, mas depois entrou na Hurley e teve todo aquele hype, né? A Surfer fazia o Hot 100, que eram os vídeos dos surfistas mais quentes de menos de 18 anos, 21 anos, por aí. O Miguel estava sempre ali e cultuado já, então lembro de Rob Machado vir para o Brasil, quando ele entrou na Hurley, todo daquele hype, e o Miguel estava ali à altura daquilo, tanto que, 2011, ele venceu o evento de Trestles, surfando muito, né, Trestles que foi palco de decisões de Final Five, é uma das ondas mais hot dogs aí do planeta Terra, e o Miguel detonou todo mundo, cara, mostrando um surf incrível, uma postura profissional, apesar da pouca idade, e um futuro, um lampejo de um futuro brilhante. Mas aí é que entra a parte louca do surf, eu acho que o que é interessante é a analogia com a vida, né? E da vida. Cada um tem seu processo de amadurecimento. Então o Miguel entrou com esse hype todo, com toda essa base, estrutura e tudo. Porém, dentro do circuito mundial, ele teve, claro, resultados expressivos e começou, mas foi ofuscado ali pelo Gabriel, né? Principalmente, né? O Gabriel já chegou, 2011, 2012... chutando a porta no circuito mundial de surf, né? Vencendo etapas já de cara no WCT, batendo grandes nomes com performances assim fora do comum. Depois 2014 se consolidando campeão mundial. Depois 2015 a gente teve, né? Eu acho que ele também, fazendo um adendo aqui com a relação com o Adriano de Souza, que é seu técnico, acho que outro cara que também teve que lidar com essa situação do Gabriel Medina aparecer e ter vindo uma geração muito brilhante no meio do caminho dele, né? O Miguel era dessa geração, mas o Mineiro, no caso, e ter essa força para conseguir se tornar campeão mundial no ano seguinte. Mas, de novo, um outro cara como campeão mundial, o Miguel também ficando ofuscado, aí esses grandes patrocínios já saindo de cena, né? Quer dizer, depois a gente teve também o próprio Felipe. Então,
eu acho que isso tirou muito o foco do Miguel. Apesar dele ter performances incríveis em pipeline, apesar dele ter performances incríveis em todas as ondas do circuito, isso o deixou meio fora do protagonismo e deve ter sido um momento difícil, eu acho que esse período da carreira dele, né? Quer dizer, você ter uma carreira de sucesso como amador e mesmo no início do profissional, e eu digo a nível mundial, e você não conseguir vingar talvez da forma que imaginavam que você pudesse, ou que você mesmo imaginava, né, dentro do circuito da elite do surf mundial, eu imagino que deve ser muito frustrante e é algo que precisa de uma presença de espírito muito grande, né? Então acho que é uma vitória também, esse momento dele, uma questão de superação e de supressão do ego, né? Porque mesmo assim ele não desistiu. E acho que isso é uma característica dele, do Alejo, né? Que muito do Mineiro, dessa galera do Jadson, que os caras não desistem. Então passou-se todo esse tempo, ele continuou vivendo a vida dele normal, começou a constituir sua família, continuou, claro, tendo vitórias em eventos e sendo um dos grandes protagonistas do surf brasileiro, mas obviamente que não tem como você competir com um cara que está vencendo 3 títulos mundiais, que é o Gabriel Medina. Não tem como você competir com o Adriano de Souza, que foi campeão mundial, ou com o Felipe vencendo 2 títulos, enfim, tudo isso que foi acontecendo no meio do caminho. Mas o Miguel foi perseverando e seguindo o caminho dele, né? Eu achei muito interessante ele ter falado desse lance, por exemplo, dessa parceria com o Adriano de Souza, da questão da obsessão. E eu ouvi o Bruno Bocaiúva falando isso na transmissão da Sport TV, que é um jornalista, um cara que eu admiro muito, muito mesmo, falando que, tirando o termo pejorativo, né, não, a obsessão não é no sentido pejorativo da palavra, de algo de desequilíbrio, e sim de você colocar sua cabeça, seu espírito, seu corpo, né, tudo focado num objetivo, que é realmente protagonizar. Eu acho que 2022, por exemplo, quando o Alejo venceu a etapa de Terra Poi, foi 6º do mundo, né, quase entrou no Final Five, então ficou muito próximo de uma disputa de título mundial. Ele mostrou para o mundo inteiro, primeiro, eu acho que o merecimento, né? Eu revi até antes de passar essa etapa agora, dessa etapa mesmo de Bells Beach. Às vezes eu paro para assistir umas baterias e tal, e estava assistindo a vitória do Miguel de novo lá em Terra Pô. O footwork dele, né? O jogo de pés dentro dos tubos, cara, como ele se posiciona, se movimenta na prancha, a maneira como ele compete também, sempre competiu desde muito jovem, né? Como quando ele entra no modo ali de concentração, cara, ele é um dos melhores do mundo, cara, com certeza. Um dos grandes. E o que ele fez no Tahiti, naquele campeonato, mostrou muito isso, cara. Contra o Caolivasti na final, né? Pô, que agora tá no CT, mas pô, local, pô, venceu as Olimpíadas lá, não é brincadeira, um surfista incrível, conhece a onda como ninguém. O Miguel numa calma, numa concentração, num foco ali absurdo. E ele já estava trabalhando com o Adriano, quer dizer, ele já vinha naquela pegada. É que depois veio contusão, veio tudo, acabou tirando ele, né? Essas idas e voltas aí do CT. Mas ele mostrou ali que o que ele sempre foi, na verdade, né? Acho que ele encaixou ali, tipo, cara, eu sou isso aqui, cara. Eu sou material de campeão do mundo. E eu acho isso. Eu sempre achei o Miguel, na verdade, até que o Gabriel veio de uma maneira descomunal. É um gênio do esporte. Mas, tipo, cara, o Miguel também tem a mesma capacidade. É um surfista no mesmo nível. O Gabriel tem outras coisas assim espetaculares, imprevisíveis, mas o Miguel tem nível realmente em termos de consistência e tudo para conseguir seu título mundial. De estilo, ele tem coisas até a mais. Na minha opinião, ele é muito mais estiloso do que o Gabriel. Né? Tem um estilo mais refinado. Cada um tem seu gosto. Aí eu estou falando uma coisa de gosto, muito mais harmonioso em alguns aspectos. Então, eu acho que são coisas complementares que ficaram ali, que acenderam uma luz, mas olha como a vida é louca, né? Quer dizer, vamos dizer que não apagou, mas quando a gente olha só o resultado, vamos dizer, apagou aquela chama e ele sumiu aí um tempo, vamos dizer, né? Dos holofotes principais de vitórias aí no circuito. A gente teve a ascensão agora do Iago Dora, outro goofy footer, né? Depois a gente vai falar um pouco disso. Mas essa primeira etapa em Bells, ele veio diferente e ele competiu como ninguém. Né? Quer dizer, pegou adversários dificílimos durante a sua estrada, né? A sua subida rumo ao título desse evento, mas competindo de uma forma muito, cara, assim, primeiro um gentleman, né? Um cavalheiro, né? Um competidor assim que o cara não, ele marca, mas ele tem um outro estilo, é sem ser agressivo, mas assim com uma consistência, com uma força que é um negócio assim descomunal, fica até meio
é até meio estranho, porque eu acho que eu não sei como competidor como é que os adversários dele devem se sentir, né? Óbvio que pressionados, mas eu não sei se é o mesmo tipo de pressão que um Ítalo, quando o Ítalo aplica, né? Quando um Gabriel aplica, né? Um Jackson, caras mais, se você vê que tem uma postura no bom sentido, sem ser pejorativo aqui também, mais agressiva, né? E, e o Miguel tá ali e ele consegue performar muito bem, que é uma coisa absurda, né? Ele começou já vencendo de cara o Joe Vogan, assim, na bateria lá no round 2. Com, assim, com propriedade, cara. O Joe é um dos surfistas mais cultuados hoje, né, no mundo do surf dessa nova geração, australiana principalmente, né, que ele é australiano, mas assim, do lance dos aéreos, dessa imprevisibilidade, desse surf arrojado, vence os air shows, tudo. Então conseguiu se manter no CT, surfando bem na temporada passada, mas Miguel não tomou conhecimento, cara. E no surf, assim, base lip porrada, ele, meu, cara, venceu com 14,17. Então, não é brincadeira, é um somatório de gente grande, assim, fazendo. Se a gente for juntar mais de 7 pontos, se fosse distribuir nas duas ondas. Então, não é brincadeira conseguir fazer esse nível de pontuação e vencer bateria no WCT. A sua segunda bateria, ele pegou o George Pitar. Foi 16,77 contra 15,60. Uma bateria apertada, mas o Miguel pegando um cara que tem uma base muito forte de frontside, né? Estava de frontside nas ondas, conhece aquelas ondas muito bem, tem os carves de frontside muito bons, arcos e tudo mais, mas, cara, o Miguel não tomou conhecimento, cara, e ali eu acho que ele, primeiro que eu acho que o conhecimento dele, a experiência no local, junto com também com o Adriano de Souza, que conhece muito bem aquele local, já foi campeão desse evento, eu acho que tudo isso também agregou para que ele não fosse só uma coisa de nível de surf, que obviamente ele venceu nas ondas, mas também de nível de maturidade competitiva, né? Do cara estar ali, ele saber exatamente o momento de atacar, o momento de manter a paciência, não se deixar influenciar pelo que o adversário está fazendo, saber que você precisa estar atento ao que o seu adversário está fazendo para distribuir as suas ações dentro da bateria, mas assim, dane-se o que ele vai fazer efetivamente, entendeu? Eu preciso fazer a minha parte, né? Eu tenho que. E o Miguel, nesse aspecto, é impressionante como ele conseguiu colocar isso, porque ele não foi para os aéreos em nenhum momento, né? Ele foi no base lip mesmo, no surf clássico, mas com uma efetividade, colocando aí é que eu falo da técnica e tudo, colocando grau de dificuldade, né, plasticidade nas manobras que não tinha como ele tirar nota, mesmo que o adversário fosse mais agressivo ou mais arrojado, vamos dizer, de trazer alguns elementos da New School, de derrapadas e tudo em algumas finalizações ou outras manobras, não tinha como bater aquele surf do Miguel. Então ele foi realmente construindo essa base. Quando ele chegou nas quartas de final, que ele pegou o Baron Mamiya, que a gente sabe que é o surfista que está em alta, pô, tem vencido etapas, é um dos melhores em pipeline, vamos dizer, da história, já venceu o Sancho, enfim, um cara que tem um certo hype da nova geração, que a gente sabe que pode agregar os aéreos e tudo, mas eu não vejo com a mesma experiência ainda, com o mesmo QI, obviamente, mas com o mesmo QI competitivo, mesmo refino do que o Miguel Pupo. O Miguel Pupo nem tomou conhecimento dele, cara. Passou o carro ali, foi 12,50, 11,10, foi, cara, mas foi a próxima. Foi, mas eu achei que, tipo, ele não precisou passar de todos os limites. E vamos lembrar que esse evento, cara, as ondas variaram muito. A gente teve momentos com boas ondas, mas o Wink Pop, por exemplo, é uma onda que corre mais rápido, é uma onda que ela é meio imprevisível. Esse swell que estava vindo de oeste também misturava muito as ondulações e, cara, a gente teve momentos de calmaria, então realmente era uma coisa de conexão. Você precisava estar muito bem conectado e assim, conseguir vencer com uma vantagem, mesmo que fosse de um ponto e tudo, já estava sendo muito difícil, porque muita gente simplesmente não conseguiu surfar. E acho que é uma frase que eu vi uma galera colocando que Shane Dorian falou faz tempo, acho que Shane Dorian venceu em 1999, se eu não me engano, o Bells Beach. Ele falava, cara, nenhum otário, né, nenhum prego já venceu o Bells Beach até hoje, né? Então, né, nunca vai ser vencido nunca foi vencido por um otário, por um prego. E é verdade, assim, né, no sentido Cook, né, que eles falam, que é aquele cara que não tem uma relação com o surf, não tem todos os fundamentos, não tem aquela base de surf e tudo, e realmente é só quem é treta, né? Então você precisa ter todos aqueles elementos combinando para você conseguir vencer numa onda complexa como essa. E foi realmente o que o Miguel conseguiu fazer para chegar nas semifinais e pegar o vice-campeão mundial, um dos melhores surfistas de fato nesse evento.
que é o Griffin Colapinto, né, cara? Surfando demais, assim, cara, não tomando conhecimento dos seus adversários até o momento. Chegou inflado, na minha opinião, nessa bateria, né? E eu acho que é uma característica de com quem ele tá junto, com o Tom Whittaker, que sempre, aquele australiano com ego ali, com tudo, né? O Griffin, apesar de ter uma humildade como pessoa, a gente vê, mas ele óbvio que tem o ego dele competitivo. Cara, mas ele chegou na bateria, o Miguel foi tipo, desconheço, velho. Você é o Griffin, foda-se, eu sou o Miguel Pupo, meu irmão. Vou acabar com você, velho. Eu vou moer você. E moeu o Griffin Colapinto. No começo da bateria, não só assim, nó de surf, mas nó de competição, de posicionamento. Cara, tudo que eu tava falando até agora foi uma aula. Assim, eu não sou competidor, mas, cara, pra quem tá aprendendo, tá competindo no surf, ou em qualquer esporte, cara, assiste o que o Miguel fez nesse campeonato, cara. Assiste, porque é uma aula, independente da modalidade. Porque ele, assim, foi impressionante, cara. Essa bateria com o Griffin, ele fez 13,67, o Griffin fez 7,50. Foi um negócio assim surreal, cara. E o Griffin vinha fazendo 13 pontos em praticamente 15 em todas as baterias, mixando aéreos, mixando, cara, dando carves lindos. Mas, cara, o Miguel tava com encaixe assim de manobras assim, sabe, sem precedentes, assim. Eu achei que ele realmente conseguiu, foi crescendo de produção, mas ao mesmo tempo se consolidando e vendo que aquela fórmula meio que ela começou a ficar imbatível, entendeu? A gente viu nesse começo da bateria que ele tava tipo um animal, tá ligado? Tipo, o Miguel vinha como um animal, e eu achei que esse lance, o Griff tava meio coque ali, meio pavãozinho e, cara, tomou uma lição de humildade ali que acho que vai somar muito para ele como competidor para frente, como experiência. Eu vi até que ele postou falando, cara, é duro perder, tudo tal, mas perder para um cara como o Miguel é algo que traz uma certa satisfação, né? Que você perde para um dos caras mais legais do circuito e tudo, mas acho que ele também falou isso, por esse lado mais assim, mas você perdeu porque o cara é foda, mano. Ele é um dos melhores do mundo mesmo, não tem jeito, entendeu? Então, eu acho que é isso que essa etapa fez. Afinal, cara, já foi uma coisa. De novo ele chegou dessa forma. Não se. É isso, o cara tá maduro, experiente, com a cabeça no lugar, tem o aspecto religioso, tem o né, da fé, da espiritualidade, tem um aspecto da obsessão, que era o que o Adriano falava, que eu tava falando no começo, que o Bruno falou muito bem, Bocaiova, que não é pejorativo, mas uma coisa do cara tá focado, então o cara indo 3 vezes por dia na academia, é fisioterapia, é surf todo dia, o cara só para no domingo, pô, 4 filhas para criar, e sabe, mas não, mano, eu vou chegar lá, eu vou não sei o que, eu vou ser o melhor surfista do mundo, eu vou bater de frente com todo mundo, acreditar em quem ele é, que eu acho que é isso que foi o que o Mineiro fez. O Mineiro perdeu um título mundial, vamos dizer assim, pro Gabriel, de ser o primeiro brasileiro a vencer. Mas ele não deixou isso abalar ele, cara. Ele foi lá e no ano seguinte ele venceu. Quer dizer, que presença de espírito que esse cara tem. Então, ele transmitir esse conhecimento, essa energia, né? Tacar esse fogo, essa gasolina e acender o fósforo no Miguel, assim como o Alejo, que porra, deu essa volta toda na carreira dele para voltar e não, eu vou terminar minha carreira dentro do WCT, vou me reclassificar pelo próprio circuito com corte o caralho e vou fazer minha última temporada de despedida. Vou passando nas etapas e dando tchau, tipo Ok, tipo, sabe, Joel, Mick, é isso, o cara para a hora que eu quiser, ponto, porque eu consigo estar aqui. Então, ele trouxe isso. E pro Miguel, ele é um cara que tem um combustível, tem um gás e tem um nível que é isso. Ele não precisa parar agora, cara. Ele tem muita lenha para queimar. Sabe? É um cara para estar disputando mesmo o título mundial, vencendo o título mundial. Entende? Porque ele não depende de aéreo, de tudo. E na formatação que o circuito está hoje, sem o esquema do Final Five ainda, na minha opinião, cara, mais ainda ele tem chance de conseguir seu primeiro título. E eu acredito pra cacete nisso, ele já deu um passo enorme, se juntando a Adriano de Souza, Mick Fanning, Damon Hardman. Quer dizer, a gente não tinha uma vitória de um Goofy, uma final entre Goofy e Footers lá, acho que há 33 anos. É super difícil conseguir um resultado nesse nível, né? O Ítalo venceu lá como Goofy Footer há um pouco tempo atrás. Isso foi impressionante também. A gente chegou nas quartas de final, desculpe, nas semifinais, nós tínhamos 3 Goofy Footers e um regular. Uma coisa assim, sem precedentes em Bells Beach. Né? Conseguimos repetir o feito
do que a gente fez lá em 1999 em Huntington Beach, quando o Neco Padarates venceu a etapa, que ele entrou como convidado porque ele tinha destruído no QS. O Fabinho foi vice-campeão, o Vitinho foi terceiro, o Sani também estava na semi, que foi um evento histórico que a gente detonou, mas em um outro momento do circuito mundial, mas a gente conseguiu fazer isso de novo. É a primeira vez que a gente vence e tem uma final de etapa com 2 atletas brasileiros em Bells Beach, mas é a primeira vez que a gente faz isso também na primeira etapa do circuito mundial. A gente está com 4 surfistas entre os 5 melhores do mundo, né, de cara, e ainda por cima são 50 anos de circuito mundial. Então, depois desse período que a gente passou, porque foram praticamente 7 meses aí sem WCT, com esse blá 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 do caramba, entendeu? Eu sei que os gringos detonaram no Challenger Series. A gente teve muito mais australianos se classificando para o WCT do que brasileiro. Mas a nossa elite, a gente tem vários surfistas incríveis, mas vamos dizer, os nossos surfistas de elite, em quem a gente está depositando nesse momento as nossas esperanças de título mundial, eles estão no CT. Tá? E a maioria deles são campeões mundiais já. Então é uma conversa em outro nível, cara. E acho que foi um balde de água fria no mundo do surf, né? Então, para o Miguel, só para encerrar o Miguel, eu acho que é uma vitória do surf, eu acho que é uma vitória dele como pessoa, ele merece pra caramba. Começa o circuito, cara, liderando, né? Então bateu o Iago no Basilip, surfando demais. O Iago mesmo viu ali, acho que ele gastou também todas as fichas, a energia, no bom sentido, óbvio, que eu tô falando aqui, com o Gabriel. Ter vencido do Gabriel na maneira que ele venceu, que daqui a pouco a gente vai falar, já foi ali, puta, gastou as fichas, vamos dizer assim. Chegou no Miguel, se fosse outro adversário, cara, provavelmente o Thiago teria vencido o evento. E seria primeiro do ranking, continuaria de lycra amarela. Como foi o Miguel, cara, não teve como. Entendeu? Talvez se fosse um Grife, se fosse o Grife que tivesse passado, mano, o Iago tinha atropelado ele, entendeu? Mas como foi o Miguel, não teve jeito. E tá aí, cara. Começando 2026, liderando o ranking mundial, vai para Margaret River, que é uma onda que eu acho que ele pode quebrar também de lycra amarela. E vamos lembrar, cara, a final é em Pipeline, a decisão do título mundial, uma onda que ele destrói. Pô, ainda tem Raglan esquerda esse ano, tem Teahupô que ele já venceu, tem Cloud Break, eu tô louco para ver o Miguel também performando lá. E o backside dele, que na onda mais complexa de backside que a gente tem no circuito mundial, ele conseguiu uma vitória. Então qualquer direita que tiver, e tem várias no circuito que a gente sabe, cara, o Miguel vai vir destruindo. Então parabéns a ele, parabéns ao Adriano também, incrível. Agora vamos falar do resto da galera, porque tem muita coisa para falar, né? Primeiro eu queria falar do retorno, né? A gente teve essa volta do circuito mundial, aí dá pra gente observar também todos os atletas, como é que todo mundo se comporta. Quem que vai ser quem? Who is who, né? Quem que vai chegar nessa temporada detonando? Porque a primeira etapa é meio que, né, tipo, como é que vamos dizer assim? Eu vou fazer uma analogia bem idiota, né? Mas que eu nem assisto, mas tipo um Big Brother, né? Você tem as pessoas, fulano, beltrano, ciclano, mas vamos dizer, gente, pessoas famosas e eles vão entrar lá para participar do jogo e aí você vai descobrir mesmo na hora H quem é legal, quem não é, quem tá bem, quem não tá, quem se acha, quem não se acha, né? O circuito mundial também é meio que assim, a gente pode fazer 200 previsões antes de começar, mas com o tempo o espaço de tempo que a gente tem entre o final da temporada passada para o começo dessa, tirando a galera que está no Challenger Series, competindo ali como o Matheus, como o Samuel e os outros de outras nacionalidades que estão competindo porradaria direto, acabaram de parar de competir lá em Newcastle, a gente não sabe, porque estava todo mundo ali competindo uma coisa ali, fez uma coisa lá, mas pegando onda e treinando, então você não tem noção. E ali é que é a elite das elites, né, meu irmão? Então é ali que o bicho pega. O Matheus começou bem, cara, venceu o Leon O'Brien. Para mim, uma bateria muito difícil, eu sabia que o Matheus tinha capacidade de vencê-lo, mas fiquei surpreso, porque o Leon é um adversário duro, um grande competidor, eles foram adversários diretos também na hora de garantir a vaga para o WCT. Uma vitória que traz muita motivação e passar sua primeira bateria no WCT numa onda tradicional como o Bells Beach, com todo esse peso, tudo acho que tira, né, uma carga, né? De outro cara que eu queria falar também que eu achei sensacional é o Danny Henry, né? O Danny Henry, que é o atual campeão mundial Pro Junior também, surfou demais, mostrou que tá amadurecendo ainda como surfista, mas vai dar muito trabalho, colocando os aéreos nas ondas, né? Esse surf mais arrojado, misturado com o power, né, das rasgadas. Então, achei muito legal ele ter performado bem nesse evento. E acho que é legal isso, né? Esses atletas como o Matheus,
né? O próprio Luke Thompson também, que passou sua bateria batendo Hanze. Essa nova geração vindo realmente com gana para bater de frente com os maiores e confiando no seu surf, que eu acho que isso que é o mais legal, né? Então, acho que o caminho é tão árduo para chegar no CT ou para vencer mesmo um título mundial Pro Júnior que, diferente de tempos passados, vencer esse que não era todo mundo que vingava no cenário de elite, né? Hoje em dia, quem vence isso, você sabe que só se acontecer alguma outra coisa, decidir ser free surf, mas a maioria tem realmente potencial para chegar na primeira divisão na elite e performar em alto nível e vencer baterias de alto nível, pelo menos não vencendo, mas tendo, sabe, performances mesmo dignas de estar ali na elite. Aí depois a gente foi, né, para o restante dos rounds, a gente teve, como eu disse, no primeiro lado, né, no round 2, a estreia do Miguel, que destruiu. O Ethan perdendo para o George Pittar também, acho que foi uma grande surpresa, né? Para os australianos não foi uma boa etapa, foi uma ducha de água fria, né? Tanto no masculino como no feminino. Depois eu vou falar por quê, vocês vão talvez não pegar porque a Molly fez a final tal, mas eu quero dizer em outro sentido, porque a Steph, a Carissa, né? Acabaram que a Carissa, não, desculpa, a Steph e a Tyler, né? Não renderam tanto, mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas assim, no masculino acho que eles tinham grandes expectativas. O Ethan perdeu para o George. O George surfou realmente muito bem. Eu acho que o Ethan, eu já disse, cara, ele cai muito nessa coisa do conceito. Ele tem um surf maravilhoso, mas, cara, ele precisa arrojar um pouco mais. Ele precisa sair um pouco da pele para poder, nesses momentos assim de questionamento, conseguir vencer. É claro que foi uma bateria num momento que o mar estava difícil, realmente, cara. Esse foi um Bells de mar ruim, vamos falar a verdade. Não acertou de jeito. Tivemos boas ondas, né, durante o evento, alguns momentos, mas não foi a maioria. Mas quem surfa sabe, cara, a maioria dos dias que a gente surfa, o mar tá uma merda. Então, basicamente é isso aí. E Bells, pra falar a verdade, o merda deles é maravilhoso aqui pra gente. Enfim, então é incrível. O George começou muito bem. Eu acho que esses são caras para observar. Então, o Ethan, que seria um cara de disputa de título, já começou perdendo no primeiro round. Cara, a primeira bateria do CD perdeu. Então já é uma coisa típica. Ainda mais em Bells que ele já venceu. O George não. O George começou bem, batendo seu conterrâneo aí, estreante no CT Luke Thompson, mostrando que é ele que manda, mas o final da bateria foi legal, bateu papo com ele, deu dica, falou, meu, fica calmo, tal. Muito parecido com o Miguel e Matheus, que eu vou falar já já. Beron Mameia bateu o Seth Muniz em bateria havaiana. Jake Marshall bateu o João. Essa foi uma bateria apertada, que eu achei que o Jake Marshall realmente venceu. Foi mais ativo na bateria, buscou realmente a vitória. Eu acho que naquele momento do mar deu para observar isso. Tinha que estar atrás das ondas, né? O João fez o certo, né? Tava esperando a série, mas dentro do contexto da bateria, depois dos primeiros 5 minutos de bateria, vou ser bem sincero, eu achei que ele já tinha que ter começado a correr atrás de onda. E o Jake foi construindo os scores dele ali. Quando o João pegou aquela onda no final, ele ainda teve aquele período da onda que tudo bem, é Bells, dá tempo de esperar para você abrir para depois pegar outra sessão, olhando no relógio ali e tal, mas achei até que ficou uma coisa meio que teve gente até que mandou mensagem e tal que não achou muito legal, achou meio, pô, o cara tá se achando, pô, o que o cara tá fazendo, ficou olhando no relógio, tipo, achou meio coque assim, meio se achando ali. E não conseguiu passar, cara. Perdeu essa bateria. Pro João, que é um cara que a gente tinha grandes expectativas, e acho que ele também tem grandes expectativas sobre ele mesmo. Foi um pouquinho inesperado, mas perder pro Jake Marshall, sendo bem sincero, cara, em praticamente qualquer, mas em uma direita especificamente, é um adversário duro, é um adversário difícil, então também. E acontece, foi, cara, 10,83 a 10,64. Então foi por muito pouco. O João tem muita coisa pela frente, a primeira etapa faz parte. O Griff começou batendo o Danny Henry, quase tomou um pau, né? Danny que diz que o Griff é um dos grandes ídolos dele, inspirações, isso eu acho muito louco, é legal ver isso. 15-26 contra 15, né? O Danny, cara, começou destruindo, até achei que ele fosse dar um pau no Griff, mas o Griff mostrou porque é vice-campeão mundial, porque que realmente figura como um dos melhores surfistas do mundo na atualidade, não só em termos de performance, mas em termos de competição. Então, achei que foi uma bateria difícil, assim, e o Griff se impôs e mostrou que ele não tá de brincadeira em 2026, cara. Cochilou, ele vai ganhar o primeiro título mundial dele e ele tá preparado para isso. É o surfista, na minha opinião, mais bem preparado de todos para fazer isso. Depois a gente teve o Alejo bater no Cole Hauschman, que eu achei incrível. Deu um pau no Cole Hauschman, deixou o Cole Hauschman perdido na bateria. Foi um nó ali de competição, de estratégia, assim. Os bichos são foda, né? Alejo é foda, gosto demais do Alejo. E que despedida, né? Bater um cara que já venceu esse evento, que tá no hype ali, né? Americano, tal, os patrocínios
né, estilo pimp, gangsta, tal. O Alejo desceu-lhe o cacete, foi lindo, maravilhoso. Parabéns pro Alejo, porra, subi a escadaria de novo, ele mesmo falou que não tinha, as expectativas não eram as melhores, né, vamos dizer, mas conseguiu, cara, é isso, eu acho que tem grandes coisas pro Alejo fazer, ainda que ele, acho que ele pode se despedir do circuito 2026, né, em 2026 com uma das melhores performances da história dele dentro do circuito mundial. Melhorar o resultado que ele teve lá quando ele entrou, que ele foi 10º, se eu não me engano, ou 11º, ficou ele e o Giulio ali, talvez ele tá lá nos top 10, tranquilo também, cara, tem muita temporada para isso. O Canoa começou muito bem, batendo o Morgan Sibrick numa bateria apertada, mas, cara, o Canoa depois para frente no evento, realmente ele não funcionou da maneira que a gente imaginava. Do outro lado, a gente teve a estreia do Iago Dora, né, contra o Matheus Herdi. Cara, Matheus, óbvio, ficou nervoso, pegando o campeão mundial, amigo, já tendo passado a primeira bateria. Acho que a descarga de adrenalina também, quebrou o cabaço ali, passou sua primeira bateria no CT anterior ali contra o Leon O'Brien. E o Iago se colocou, né, campeão do mundo, tudo. Então, beleza, cara, 13.34 contra 10.66, tá excelente aí pro Matheus. E pro Iago é uma confirmação, porque ganhar do Matheus também numa direita não é brincadeira. Então, porra, puta bateria que dá motivação. Uma bateria que eu fiquei surpreso foi a vitória do Marco Miot contra o Crosby Colapinto, né? Mas, assim, o Crosby tem mais surf, na minha opinião, que o Marco Miot no sentido dos carves. Eu até achei o Crosby coque, eu achei que ele tinha certeza que ele fosse ganhar do Marco Miot, mas o Marco Miot é foda, é um puta competidor raçudo. Eu acho que o lance francês, mais coque, o sangue, a parte latina mexicana, né, dele ser radicado lá, que é esse fogo, né? Latina, essa pimenta assim, cara, que põe que ele vai nas baterias e ele tira leite de pedra e faz uma coisa arrojada do nada e vira. E foi uma virada para mim excepcional para o Crosby também aprender, porque ele é um dos caras tipo Jordan Smith, que pode vencer essa etapa fácil com os carvos de frontside dele, mas ele não pode ficar extra confiante, achar que só porque ele tem um carve melhor, e realmente ele tem, que o Marco Miot, ele vai vencer tudo, que é isso também, acontece isso na bateria, tomou um pau, tá aí Marco Miot vencendo. O Fioravante foi muito bacana também, batendo o Caule Vast. Acho que são dois surfistas parecidos, na minha opinião. Eu sei que são goofs irregulares, mas são dois caras que trampam, trabalham ali, competidores vorazes, que carregam o peso de uma nação. Ele da Itália, não diria que é uma nação surfística total, mas assim, tem um peso de ser aquele representante. E o Caule está representando a França, mas o Tahiti, né, cara? Tem o Juan Duru no corner, que, porra, é um super competidor. Então eu digo, eles têm essa base de competidor, mas são com grandes competidores. E surfistas excepcionais, mas o Léo Fioravante sempre foi uma promessa, né, cara? E ele demorou para se consolidar. Acho que é como o Miguel, né? Tem o tempo certo das coisas, o tempo de Deus e dele, né? Não tem nem nada a ver com Deus, o tempo do cara mesmo. O cara foi viver, crescer como pessoa, tudo, e aí chegou no momento que agora é a hora do cara brilhar, às vezes mais tardiamente, mas talvez de uma forma muito mais plena, mais consciente, vivendo mais aquela experiência, né? Eu acho que o Léo entra nessa mesma linha, né? Um cara que agora que a gente vê de uns anos para cá, 3 anos para cá, que ele começou a realmente se encaixar, 2, 3 anos, 4 anos, e tá se colocando aonde ele tem que estar, que é um dos melhores surfistas do mundo overall. E bateu forte, assim, eu achei por pouco, né? Foram 11,67 contra 11,60 aí contra o Caule, mas uma bateria que realmente não foi fácil. E merecida a vitória dele, cara. É um cara que eu acho que vai dar trabalho nessa temporada. O Filipinho começou detonando, dando um pau no Eli Heinemann, né? Eu tinha falado que o Eli estava com surf mais maduro, mas mostrou uma imaturidade muito grande. Eu sei que o Felipe é um dos grandes ídolos dele. Talvez isso tenha pesado para ele, mas assim, o Felipe não deu margem para ninguém, cara. Começou mostrando que vem em 2026 para detonar. Porém, né, vamos ver como é que tá. É estranho o Felipe perder cedo em Bells, né? Isso faz a gente questionar uma série de coisas, mas tanto ele como o Gabriel, é uma maratona, cara, não é uma corrida de 100 metros o circuito mundial, tem muita etapa pela frente, então é um passo de cada vez, o cara vai aquecendo as turbinas também, sabe o que fazer, mas começar batendo, né? Principalmente o Eli, que tem um surf de aéreo muito bom, mas eu acho que os Carves ainda sentia ali um pouco de maturidade nele nesse sentido, nessa bateria. Eu acho que o Felipe vem com tudo para essa temporada. Cara, o Ítalo também batendo o Xavier Huxtable, né, o Xavier, localzaço, surfando muito bem. Teve uma última onda com aéreo, que óbvio que para mim não virou, ficou aquela coisa, os gringos não questionaram. E os juízes também acho que seguraram o pé nessa etapa, ainda bem. Então o Ítalo passou, acho que se fossem outras circunstâncias o Ítalo teria perdido.
por décimo aí, né? 10,83 contra 10,73, mas surfou demais, cara. O Ítalo é gênio, vem com tudo para essa temporada. Então começou muito bem e o Gabriel, né? Batendo o Alan Cleland ali, pô, 12,10 contra 3,67. Aula de surf, aula de posicionamento, aula de competição e de leitura de onda. Acabou, não tem nem o que falar do Gabriel, daqui a pouco a gente fala mais dele. Rio surpreendeu surfando muito, batendo o Coron Olério, adversário duro. É um cara que vem com tudo aí também, o Rio Aida. Diz que se inspirou no Felipe Toledo, acho muito louco isso. Óbvio que o Felipe é uma inspiração. E o Samuel também, batendo o Jack Robinson com uma interferência, né? E o Jack sempre cometendo esses erros bobos. Eu não sei como é que é o esquema de treinamento do Grilo, mas eu sempre vejo que, pelo menos com o Adriano, observava com o Iago, mas eu sempre ouvia a galera falando que tinha esse lance mental, de acalmar, de tudo. Eu não sei se os termos desse rompimento dessa relação na temporada passada foram os melhores, né? Talvez não, aparentemente não. Pré-título mundial, disputa de título, né? Que teve a vitória do Iago. Mas o Jack já tinha isso, talvez com alguém que ajudasse ele a acalmar a mente. Eu vejo meio um coque ali dele, da mulher, sei lá. E eu não sei, cara. Eu achei que ele fez uma puta cagada. Achei não, ele fez uma puta cagada nessa bateria, né? Vacilou muito. Pegou a onda, beleza. Ele poderia ter saído muito antes, ter se jogado pra frente, ter feito qualquer coisa. Era uma interferência totalmente evitável. Ele foi bater ali no lip. Eu não entendi por quê. Um erro infantil, assim, da parte dele. E é isso que me questiona, entendeu? Um cara aqui no Final Five e tal, mas é uma temporada muito longa e o Jack pode vencer qualquer onda, na verdade, né? Então, às vezes é um banho de água fria que ele precisava no começo, mas a parte disso, do outro lado, a gente tem um Samuel destruindo, cara. Surfando demais, velho. Rápido, arisco, arrojado. Às vezes você fala, caralho, calma, mano, não consigo nem acompanhar o que você tá fazendo, tá ligado? O cara vai destruindo pra todo lado, né? O Miguel Calmão, pá, tá, e o Samuel, mano, pá, 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 mano, porrada, Spider-Man, né? Pra tudo quanto é lado, passa voando, né? E surfando muito, incrível, cara. Sensacional. Bom, aí pra ir pra frente, cara, eu acho assim, né? A gente já falou do caminho do Miguel, a gente teve o Baron Mameia batendo bem o George Smith, achei que o Baron também se colocou, é uma vitória muito importante para dar força para ele para a carreira para frente. O Griff batendo o Jake, a gente teve o Canoa batendo o Alejo, aí foi uma bateria que o Canoa surfou muito bem, é um cara que está em disputa de título mundial, não tão frequentemente, mas é um dos melhores surfistas dessa geração. Aí o Iago bateu o Marco, a gente teve o Fioravante batendo o Felipe, que bateu mesmo, o Felipe surfou muito, venceria qualquer outro adversário, cara, mas o Léo tava surfando e eu achei legal que a WSL começou a colocar, que era uma coisa que eu tava na cabeça faz tempo, pô, outros stats, né? Trazer, pô, a velocidade do cara na onda, então eu tava falando, pô, naquela onda que ele dá o rasgadão, que foi a onda da vitória do Léo em cima do Felipe, ele tava 45 por hora, desculpe, 49 km por hora, então andando muito rápido naquela onda. Fez um surf de Felipe com Felipe, achou as melhores ondas e muito merecida a vitória dele. Achei que o Felipe é isso, perdeu para um cara que estava no dia dele. Então, quando você perde assim, cara, que não é uma cagada tua, exatamente na bateria, como é o caso do Jack que eu tava falando lá, beleza, cara, você não vai começar o ano frustrado querendo dar porrada na parede, entendeu? Você não ganhou o campeonato, não foi mais longe do que você queria, mas você não perdeu por uma idiotice, entendeu? Então, eu acho que foi bacana. E o Gabriel, que eu acho que é o cara que botou o peso, né? Aí ele pegou, por exemplo, o Samuel lá nas quartas de final, né? E já vinha de uma vitória sólida sobre o Ítalo Ferreira, que o Gabriel venceu, sim. Aquele aéreo do Ítalo foi incrível, mas foi errado, ele errou. Foi o vento que ajudou a prancha a voltar para o pé dele. Ele voltou porque ele é um ET, é isso, mas não dava para dar uma nota muito alta. Ele precisa ter controle na manobra, ele não teve. Ele transformou, ele controlou a manobra, mas ele não teve controle na execução. Enquanto o Gabriel, base lip, solidão, ainda mandando aéreos, né, durante todas as baterias, praticamente várias ele arriscou e acertou aéreos. Surfou demais e mostrou porque que ele é o tricampeão mundial e deu o peso que eu acho que o circuito precisava, sabe? O retorno de um cara como o Gabriel, ou se tivesse o John John, ou quando o John John tá no circuito, ou mesmo o Felipe, mas o Gabriel principalmente por ser um cara overall, né, que todo mundo respeita e todo mundo mesmo do mundo respeita em qualquer condição, traz um peso diferente. E o Gabriel é um cara que ele mudou muito durante os anos, né? Amadureceu, é um homem adulto já, então ele traz esse peso, essa coisa e lida muito bem, né? Então é o grande embaixador, vamos dizer assim, do surf profissional nesse momento no masculino e faz jus, né, cara, tudo que tem em cima dele, porque
Você vê que todo mundo, eu via a galera dando entrevistas, os mais jovens, né? E mesmo os mais velhos, né? Não, o Gabriel, não, pô, o Gabriel isso, o Gabriel aqui, todo mundo de olho no que o cara tá fazendo. Achei foda, porque o Gabriel surfou de Cabianca, então achei até que foi um jogo de cena. Todo mundo, não, porque CI, ele catou as Cabianca e, mano, destruiu, as pranchas funcionaram bem pra cacete. Entendeu? Channel Island é o caralho, entendeu? Eu gosto de Channel Island pra cacete, mas acho que ele vai usar em outras etapas, mas tá aí, cara. Surfando com as pranchas que ele tá acostumado, que ele já ganhou praticamente tudo. Prancha de brasileiro. É isso. E destruiu. Então foi. Cara, foi do caralho, assim. Ele ainda criou essa magia do negócio do equipamento. Eu achei isso muito legal e destruindo. Todo mundo que perdeu pra ele, cara, tá de parabéns e ele consegue extrair o melhor de todo mundo, que eu acho que é a coisa mais louca, né? E eu acho que esse lance também até do próprio Iago, né? Ele extraiu o melhor de Iago ali. Ele fez, não, tu é campeão mundial? Então beleza, meu irmão, agora vamos lá. Vamos ver qual é que é a tua, né? Foi muito louco, né? Vamos dizer assim, né? E o Iago tava ali, cara, à altura e, puta, fez aquela última onda. Eu vi até gente escrevendo, tive até conversas aí na internet, me mandaram mensagem, tudo. Cara, um aéreo de Indy, full rotation, na junção, numa onda em wink pop que corre muito, que é diferente, não é Bells, o Bow, que é uma onda mais lenta, mais volumosa. Cara, dos 40 segundos faltando para acabar a bateria, o ângulo de entrada da manobra, cair no flat, né? O tipo de grab também, porque o grab ele não é às vezes só para dar segurança na manobra, para facilitar o giro. Ele não é às vezes ele tem um aspecto estético e além do estético ele tem o grau de dificuldade do grab, né? Entende quem já tentou fazer, ou entende quem tem alguma noção. Você segurar com a mão, eu dou o aéreo de frontside, né? Estou voando aqui, eu seguro aqui na borda, eu estou botando a minha mão aqui na minha frente. Bem mais fácil, certo? Eu vou voar de backside, eu vou pegar com a mão, né, de trás, atrás, na parte da rabeta, ou com a mão da frente na rabeta, ou eslobar, ou não sei o que, ou pegar. Tudo tem grau de dificuldade, ainda mais a rotação. Ele soltou a mão antes de cair, então mostrou total controle que ele não precisava para terminar o giro e nem para voltar da mão na borda. Foi tudo. Tanto que o Gabriel veio para mandar o aéreo na última onda e errou. Ele sabia que era um risco que ele corria, ele assumiu esse risco. Uma troca franca de ondas nas baterias, isso que eu achei incrível. Os brasileiros surfaram baterias, né, tanto o Samuel quanto o Medina também. Baterias incríveis, cara, com uma troca franca. Um pegava uma onda, outro pegava, cara, uma porradaria sem tamanho. A bateria do Samuel, vieram poucas ondas do que o Samuel pegou. Ele destruiu, ele poderia muito bem ter vencido o Gabriel, sim, mas o Gabriel, aquele 9, para mim foi um 10, porque não tinha mais o que fazer naquela onda. Achei até que os juízes erraram em não terem dado 10, o 9 tá perfeito, né? Mas assim, porra, era um 10 para mim. Mas já a bateria com o Iago, acho que entregou tudo, cara. O que o mundo do surf veio ver, né? Uma competição de altíssimo nível e, cara, os caras detonando, foi lindo de ver. Não tem nem o que falar. Foi maravilhoso, assim. Foi uma coisa sensacional. Eu me senti, não sei vocês, depois, porra, mandem mensagem aí. Eu me senti honrado de poder estar acompanhando aquilo ao vivo, foi maravilhoso e eu achei que o Gabriel é isso, cara, eu vou perder para o melhor e eu vim para, não só para vencer, mas eu vim para mostrar para vocês até onde vocês também podem chegar, né? Que eu acho que também tem esse fator, né? Você, cara, eu vou tirar o melhor de você, vamos ver se você consegue extrair o seu melhor. Então, eu acho que isso foi muito legal. E aí a gente já chegou ali nas baterias finais, né? Poxa, eu já falei para vocês da final, né? Eu acho que é aquilo, cara. O Miguel se colocou numa posição muito importante para uma temporada inteira. O Iago também, né? Perde a Laika amarela, mas assim, começar o seu melhor resultado na história já em Bells Beach, né? Vindo defendendo um título mundial, né? Cara, não é para qualquer um. Pouquíssimos surfistas na história do surf conseguiram fazer isso, cara. A gente tá falando de coisa de Fanning, de Parco, né? Que teve só um título mundial, mas assim, é um cara que chegava na Bells nas primeiras etapas e quebrava, Gold Coast, enfim, tava em casa, mas sabe, Fanning, Kelly, Andy, cara que chegava e, meu, não era só no ano do título, o cara voltava no seguinte, ó, ripa, velho, ia, puta, já chegava chutando a porta tudo de novo, entendeu? A continuação, né? Não é ano a ano, cada ano de um jeito, né? E no geral os brasileiros foram maravilhosos. Indo pro feminino, cara, a Luana surfou demais. Eu achei que isso foi a coisa mais surpreendente, esse duelo de gerações. A gente viu várias surfistas bem jovens aí
não conseguindo performar da maneira que talvez elas imaginassem, né? Achei foda, cara. A Luana bater, Stephanie Gilmore do jeito que ela bateu foi maravilhoso, foi sensacional. Vimos a Leica indo bem também. A Nath Lerioff, fiquei bastante impressionado, né? É um atleta que veio de uma sequência no Challenger Series quebrando. Então foi muito surpreendente de ver realmente essa fúria que ela veio, mas a mais incrível de todas essas, junto com a Luana, na minha opinião, foi a Alice Spencer, que realmente surpreendeu. Uma atleta que veio da vitória na última etapa do Challenger, veio de uma semifinal no Pipe Masters, conseguir, né, chegar numa semifinal de cara, voltando para o CT depois de cair, foi impressionante, cara. Fiquei muito impressionado com a Alissa. A Luana, cara, bateu o Steph com 6,83 no 5,50. Steph não se encontrou na água. A gente falou, puta, foda, né? Luana quebrando, que já foi vice lá e vem numa crescente sensacional. Só que não bastava isso, né, cara? Ela ainda veio do outro lado e bateu a Tyler Wright, cara, com 15,26 contra 13,76, assim. Tyler surfando muito. E a gente tinha grandes expectativas em ver a Tyler porque ela veio de uma contusão que ela ficou meses aí sem surfar. Mas é bicampeã mundial, não é por acaso. Detonou. A gente também veio a Gabriela voltando com tudo, né? Do mesmo lugar que ela parou na temporada passada, detonando nas direitas como a gente imaginava. Betty Sakura Johnson também. Alice Spencer, cara, batendo a Caroline Max assim, solidamente. Ela que disse já várias vezes que a inspiração de backside dela sempre foi a Caroline Max, mas fazendo um Caroline Max na Caroline Max. Mas eu acho a Alice Spencer ainda tem o estilo mais refinado, então pode evoluir ainda e dar mais trabalho, mas achei muito bacana. Do outro lado a gente teve a Molly detonando a Sally Fitzgibbons, né? Molly atual campeã mundial, assim, mostrando a que veio nessa temporada com tudo. A Lake batendo a Erin Brooks numa bateria boa, mas a Lake fazendo surf, que a gente sabe que ela pode fazer principalmente nas direitas, né? Ela que tem um marido que é dessa região, e além disso é de Rincon, lá na Califórnia, então tá em casa praticamente. A Erin surfando demais. Provavelmente se fosse qualquer outro atleta, a Erin teria vencido, mas a Lake eu achei que foi bacana e mostra que ela tá vindo num bom ano aí. Caitlin Simmers, nem tem o que falar, né, cara? Que estilo, que tudo. Eu acho que ela só vai ter que talvez focar mais no power, que eu acho que isso às vezes vai fazer ela perder algumas baterias, né? Porque tecnicamente ela é impecável e em termos de repertório, mas eu acho que ela precisa reforçar muito o power dela. Ela é muito power, mas assim, vai ganhar corpo ainda, é muito jovem, né? E aí eu acho que o surf dela vai ficar cada vez mais imbatível, mas isso é que pode estar fazendo um pouquinho de diferença. A gente já viu uma Molly muito mais forte, a Gabriela também, a Luana, né? Então ela vai se encaixar nisso aí, mas segura, tá vindo com tudo e começou detonando. A Isabela Nichols, que realmente surpreendeu, ela era a atual campeã desse evento. Isso foi demais, cara. Nossa, detonou a Carissa Moore, que vinha quebrando já no campeonato também, surfando muito. Pô, fez 16,67 contra 15,07. A Carissa vem com tudo para essa temporada, mostrou que super tranquila com a filhinha, o marido, né? Mas não tá de brincadeira, cara. Eu achei que ela veio mais forte que a Steph nesse sentido. Então, assim, eu acho que a gente pode esperar grandes coisas da Carissa para frente, né? Óbvio, pentacampeão mundial. Steph é a mesma coisa, a Octa, mas assim, sem pressão nenhuma as duas. E acho que isso é o que dá mais medo, né? E acabaram de voltar a competir. Então, estão pegando essa nova geração, mas achei que essa nova geração se comportou muito bem com o retorno delas, né? Tanto Carissa, Tyler e Steph, nenhuma delas conseguiu chegar às quartas de final, que eu achei que, porra, do caralho pra nova geração, entendeu? Muito bom mesmo. Aí a gente teve a Alice Spencer batendo ali a Gabriela perdendo, né, desculpe, batendo a Betty Sakura Johnson, surfando demais também de backside, caiu em pouquíssimas ondas, um basilip impecável, muito bom. Tivemos a Luana Silva perdendo aí sim com uma margem grande, 15,50 contra 7,67 para a Gabriela Bryan, mas uma vitória difícil, né? A Gabriela já está em disputa de título mundial, né? Final Five, então já está num outro nível. A Luana está chegando lá cada vez mais perto, mas acho que ela sai dessa etapa tanto de cabeça erguida, não conseguiu repetir o pódio da temporada passada, mas porra, venceu Steph, venceu Tyler. Atletas que já venceram essa etapa, a Steph 4, se eu não me engano, a Tyler 2, uma bicampeã mundial, uma octacampeã mundial, que é jeito melhor de começar a temporada, né? Acho que ela está numa nova fase da vida, num outro momento eu vejo ali uma leveza, eu vejo uma atmosfera muito boa também em volta dela.
Então acho que ela vem com tudo para detonar nesse ano e tá de parabéns, cara. Puta resultado incrível. Do outro lado a gente teve a Molly Picon batendo a Lake Peterson, duas surfistas com características parecidas, né, de frontside, mas a Molly superior competitivamente, eu achei, nessa bateria, venceu no embalo. E do outro lado a gente teve também a Isabella Nichols batendo firme a Caitlin Simmers. Caitlin surfou muito bem, mas a Isabella muito mais encaixada na Vale Power, ela que é da região, né, enfim, acostumada ali com essas ondas australianas, então detonou. Uma bela bateria para quem está. Beleza, cara, perdeu ali, deve ter ficado frustrada, porque a gente sabe do que ela é capaz, ela também. Mas é legal você ter esses outros atletas como protagonistas, isso eu achei maravilhoso. Depois a gente teve na semifinal a Gabriela Bryan batendo a Alice Spence numa bateria muito disputada. E realmente a única coisa que eu vi na Alissa foram algumas manobras ela forçar um pouco mais, porque ela estava muito precisa. Faltou um pouquinho isso, porque a Gabriela realmente no power forçando, né? Ela está num nível muito power, assim, havaiana power mesmo, então difícil batê-la quando o assunto é enterrar a borda e tal, mas acho que se a lista for crescendo, olha, foi por uma margem pequena, cara, essa derrota, então muito impressionante. E a Molly Picon vencendo a Isabella Nichols, aí uma bateria muito disputada, mas foi o flare mesmo, a mesma coisa da Gabriela, né? Tanto a Isabella Nichols como a Alice Spencer falta um pouquinho para chegar lá ainda, estão chegando lá. Essas duas já estão, eu acho que vão ser duas atletas que vão brigar essa temporada inteira, principalmente nas direitas. E tá aí a vitória da Gabriela Bryan na final, em cima da Molly Picon. Aí a Gabriela sobrou, né, 14,83, a Molly não conseguiu se encontrar. E o que eu acho mais legal do feminino é essa brincadeira que uma faz com a outra. Bati você e tal, uma tirando sarro da cara da outra. E uma vibe muito boa. E elas fazem questão de falar, que eu acho que a Gabriela falou, e a Molly também falou, que é esse movimento do surf feminino, né? Essa tempestade da mulherada, esse tsunami, esse furacão, essa revolução que elas estão fazendo e como elas estão como uma comunidade mesmo fechada e cientes de que elas são uma geração que está tendo um movimento de revolução dentro do surf feminino que vai marcar a história do esporte. Eu achei muito legal porque na etapa mais tradicional do circuito mundial, a mais antiga, a gente teve vitória da nova geração e a antiga geração tomou um pau, ficou lá para trás. O circuito, de novo, vou repetir, é uma maratona, não uma corrida de 100 metros, né, ou não um sprint. Então tem muita coisa pela frente, mas eu achei legal. Saímos com um saldo muito positivo, né? Dois atletas começando o circuito de lycra amarela. A Gabriela Bryan está indo para uma etapa que ela já venceu duas vezes, né? Ela é vitoriosa nessa etapa, destrói, já venceu lá, então grandes chances dela repetir o feito e continuar vestindo a lycra amarela e disparar, né, rumo a um título mundial, quem sabe o seu primeiro. E o Miguel também, né? A gente vai para. Daqui a pouco eu falo da sequência do circuito, né? Mas a gente está indo aí já para. Desculpa, gente, eu engasguei. A gente está indo lá para Western Australia, então vamos para Margaret River, depois a gente continua na Gold Coast, depois a gente vai para Nova Zelândia, então a gente tem mais duas direitas aí na sequência. Faltam praticamente 3 dias para a gente começar a Margaret, ter uma sequência linda de eventos, né? Começa agora dia 16 de abril, vai até o dia 26. Então, só começando, cara, e com vitória de brasileiro, o que a gente vai falar, né? Uma coisa sensacional. Vamos falar do ranking rapidinho, como é que ficou, que acho que é importante a gente colocar, né? No masculino, a gente tá o seguinte: primeira colocação, Miguel Pupo, 10 mil pontos. Segunda colocação, Iago Dora, 7.800 pontos. Terceira colocação, Gabriel Medina, 6.085 pontos. Quarta colocação, Griffin Cola Pinto, 6.085 pontos. Quinta colocação, Samuel Pupo, 4.745 pontos. Esses são o top 5 do circuito até o momento. Aí a gente vai ter o Filipinho em décimo, o Ítalo Ferreira em 11º, né, empatados ali com 3.320 pontos. A gente vai chegar lá em 16º, dentro dos top 16, Alejo Muniz com 3.320. Depois a gente tem o Matheus Erdi na 19ª colocação e o João Chumbinho na 24ª. Perdeu, né, já, mas ele veio lá da segunda fase porque ele tinha o seed alto, então conquistou aí 1.000 pontos. Quem perdeu na primeira fase, como por exemplo o Oscar Berry e tal, ganhou 500 pontos. Então essa é a galera que está embaixo. Lembrando que a gente teve essa diferença, né, uma temporada sem repescagem e tal. Eu achei legal, porque toda a bateria decisiva dá um peso maior para as baterias, fica mais emocionante, né? A gente não vê a bateria com 3 atletas que passavam 2, né? Ou mesmo que passasse um, a gente via sempre alguém acabava ficando perdido. Então acho que a disputa homem a homem em todas as fases é o que tem que diferenciar mesmo, é o WCT
Eu achei que ficou muito legal, eu gostei bastante. Então eu tenho grandes expectativas. Bom, temos 4 brasileiros nos top 5, que é maravilhoso, nunca começamos o circuito assim. Né? A gente tem mais 2 brasileiros na área dos top 10, que é o Felipe e o Ítalo, 2 campeões mundiais, que a gente sabe que vem com tudo. É isso, ainda acho que não dá para definir muito bem os adversários, vamos ver como é que vai ser essa segunda etapa em Margaret River, para a gente ver quem vai dar a volta, né, de recuperar o que perdeu, vamos dizer assim, na primeira etapa, quem vai continuar meio perdido, não tem corte, né, a gente só vai ter aquela redução do número de atletas depois, lá da nona etapa, então todo mundo tem tempo de se recuperar, a gente está só na primeira, estamos indo para a segunda, então tem muita coisa para acontecer, mas um momento maravilhoso, cara, eu tô... É fácil falar agora, mas desde o começo eu já estava sentindo, já tinha falado para vocês, e a gente vem conversando, né, com vocês, a gente troca ideia aí durante entre podcasts, entre etapas, né? Pode ser o ano, né, o 50º ano de circuito mundial e o ano do Brasil dentro do circuito mundial. Não só de título mundial, mas talvez a gente tenha uma disputa de título mundial com vários brasileiros, não só 3, como a gente já teve, mas mais até, dentro de top 10 e o caramba, isso vai ser maravilhoso. Enfim, indo para o feminino, a gente já tem uma coisa já um pouco mais embolada, eu acho que ficou tá um bom começo de ranking, né? Gabriela Bray na primeira colocação, Molly Piccolo na segunda, Isabella Nichols na terceira, Alice Spencer na quarta, Caitlin Simmers na quinta. Olha a Luana Silva, cara, sexta colocação. É uma puta posição para começar, tá quase nos top 5, empatada com a Caitlin Simmers, então a gente pode dizer sim que ela tá na quinta colocação, né? Terminou nas quartas de final. E indo para uma onda que acho que ela pode performar muito bem, que é Margaret River, lembra muito Sunset, também Haleiwa, né, principalmente no final da onda. Cara, ela pode se dar muito bem, acho que tem uma sequência muito boa de ondas, principalmente a Gold Coast, que ela pode detonar. Então, ela tem chance de dar uma disparada e se consolidar no topo do ranking dentro do circuito. É, né? Uma perna muito importante essa australiana e vamos ver quem vai conseguir sair liderando. Agora vamos mudar um pouco. Vamos falar do Fantasiando, a gente teve início, tivemos a estreia do bracket, né, que foi essa coisa da gente decidir quem que vai vencer bateria e vencer o campeonato, uma confusão do cacete, ninguém explicou nada direito. Nessas coisas a WSL ainda dá umas vaciladas, mas achei muito legal porque testa realmente esse lado da gente buscar referências e tentar destrinchar o andar do evento. Tem que olhar a previsão, tem que ver, por exemplo, num caso de Bells é muito difícil, porque pode ser Bells, o pico, né, o bowl, pode ser Rincon, pode ser o Wiki Pop, quer dizer, muitas nuances e variações, tudo depende da direção da ondulação, do tamanho da ondulação também, do momento da bateria, então é muito difícil você conseguir decidir todo mundo nesse decorrer do evento, né? Mas ele te força a fazer escolhas. O Fantasy é uma escolha mais consciente, você pensa mais no todo, mas todo mundo se ferrou porque caiu o Ethan, caiu o Felipe, caiu tudo, então foi uma coisa maluca ali, né? Ninguém muito conseguiu ninguém estava preparado para o que ia acontecer, então acho que foi um fantasy aí, vamos dizer, não estou falando de azarão, mas de quem realmente ampliou o seu time, escolheu atletas que talvez não tivessem exatamente como os mais cotados para vencer o evento, ou teve um time bem distribuído em diversos níveis, vamos dizer assim, para conseguir ter mais sucesso, né? Então acho que isso é o que foi bacana aí e que deu para observar. Vamos lembrar vocês, né? Vamos falar de Surf League. Não tem senha para entrar, pode entrar a hora que vocês quiserem, tá? Não tem problema. Cara, vocês têm que realmente aproveitar o momento para participar, porque vai ter premiação, é começo de circuito, então tem chances de vocês vencerem, independente se perdeu, se tudo. E o grande lance é participar, e eu queria só falar uma coisa para vocês, agradecer, a gente está com 76 membros, querendo que cresça cada vez mais, então convidem as pessoas para entrar. E dizer que eu vou novamente estender o agradecimento ao Flávio, que doou o Leste para a gente poder fazer esse evento esse ano. Eu também vou colocar algum boné do Onironautas ou camiseta, eu vou ver exatamente o que eu faço para vocês no final, mas pode ter certeza que primeira e segunda colocação no final da temporada vai ter premiação. Já tem o Leste, né, que o Flávio deu, e eu queria agradecer, porque é muito louco, né, fazer um podcast que não tem um fim financeiro, é uma coisa de brincadeira, e a gente tem o Fantasiando, que é uma brincadeira também da gente se disputar, e nisso aí você tem o próprio ouvinte, o espectador, que manda o prêmio para ele mesmo disputar com os outros, quer dizer, colocando ali não para validar a disputa para ter mais gente participando, então, é um prazer enorme, e eu acho que é um privilégio que eu posso dizer de poder fazer isso junto com vocês, então
E vocês são parte disso. Acho que isso mostra como, vamos falar de surf aqui, eu acabo falando sozinho, não estou debatendo com ninguém, não tem entrevista, não tem isso, mas que vocês são parte disso, né? E acho que é uma grande família. E como eu falo no Onironautas, que está aqui, né? Um coletivo de pessoas que amam o surf, né? Ali é o coletivo de surfadores, mas o Vamos Falar de Surf é um coletivo de pessoas que amam o surf. Então eu queria agradecer a todos vocês. A gente teve como vitorioso, ou como vitoriosa, né? Depois manda direct só para eu saber quem é, tá? Nessa primeira etapa, Docimel, com 646,97 pontos. Esse ranking tá maluco, porque eu acho que tem gente de fora do Brasil também participando, não sei porque tem uns nomes malucos aqui, mas tem bastante gente de fora do Brasil que escuta o Vamos Falar de Surf, agradecendo já aí a todos vocês. Na segunda colocação tivemos Nathan Bulgakov, 644,04, caraca, muito próximo. Terceiro foi o Lives. Alien Genetics, nosso alienígena aí, na quarta colocação com 613,82. Castor SP na quinta colocação com 610,14. Bonzer com 600,66. Sloan com 587,08. Lomba com 585,82. Jorge Pitaia com 584,53. E fechando o top 10, o J. Gomide aí com 581,49. Tem uma galera aí. Queria agradecer a galera que participa sempre, todos os anos, e dar as boas-vindas a quem está começando agora, beleza? Cara, espero que vocês tenham gostado. Estou muito empolgado, foi um podcast mais extenso, mas acho que tinha muita coisa para falar. De novo, eu quero enaltecer não só a performance do Miguel, que venceu, foi muito emocionante, teve choro, teve tudo, daqui da parte aqui também, né? Porque a gente se emociona mesmo. A gente não vê só um surfista, a gente vê um ser humano, uma família, né, um grupo de pessoas, uma equipe também de pessoas, porque tem um lado profissional, mas ao mesmo tempo o Brasil também tem essa magia, né? A gente vê os brasileiros representados ali, essa comunidade, tudo, né? O Adriano, o Samuel, a gente vê o Gabriel comemorando o Ítalo na praia, o Matheus, o Grilão, o Zaninho, o People. Puta, é tanta gente, cara, e dá um orgulho tão grande da gente ter esse núcleo dentro do circuito mundial. E realmente eu acho que a vitória do Miguel numa primeira etapa nos 50 anos de circuito mostra o que é o surf, né? Como o surf é maior do que o que está dentro da água, né? E como ele tem que ser essa representação de amizade, de respeito, de boas vibrações, né? De respeito à natureza, ao próximo. E eu só queria fazer o ponto aqui que eu falei, né? Não quero entrar em mérito de coisa chata agora no final, mas eu vi muito brasileiro brigando na rede social por causa da nota do Iago na bateria com Medina. E eu até fiz um comentário que, cara, impressionante, brasileiro brigando contra brasileiro em bateria de brasileiro em rede social. Gente, vamos prestar atenção, cara. O mar é energia, é conexão, é tudo isso que eu estava falando antes. O surf é muito maior do que isso, né? É uma prática que traz para trazer equilíbrio, para trazer conexão, para despertar sentidos, né? Desperta sentidos. Então, vamos tentar ter essa atenção, né? Para preservar esse ambiente e a gente dar esse bom exemplo, né? Não vamos ser a gente aqui, os propagadores das bad vibes dentro do circuito, dentro da rede social e tudo mais, né? Brincadeiras à parte, que são super saudáveis e positivas, mas a gente viu uma vitória que não foi contestada, a gente viu uma vitória de água que, pô, todo mundo no mundo inteiro ali. Eu mesmo, quando eu vi a onda na primeira vez, eu achei, quando ele fez a onda, eu falei, puta, acho que ele não virou. Mas aí depois que eu vi o aéreo, aí realmente eu falei, puta, ele virou, merecia aquela nota. Eu vi muita gente questionando isso, mas assim, questionar, tá aí, o julgamento é subjetivo, tem critério, tem tudo, tem uma porrada de coisa, mas brigar por causa disso, ou dizer que existe uma grande conspiração, ou falar que na bateria, se fosse bateria de um brasileiro contra um gringo, ia ser, não ia ser a pontuação, não foi essa bateria. E a gente não sabe. Vamos zerar esse histórico, vamos começar esse ano do zero, e a gente ainda está começando na frente, com 4 atletas no top 5. Vamos começar daqui para frente. Vamos avaliar daqui para frente. Vamos transmutar, né? Vamos transmutar essa energia do passado e dar a oportunidade também do circuito mundial, da WSL e tudo, do juiz, da porra toda, de fazer diferente. Eu já vi algumas diferenças aí, e não sei se vocês, mas depois vocês me mandem mensagem para falar. Então só queria fazer essa colocação. Pô, queria agradecer a todo mundo que segue, queria agradecer a todo mundo que dá 5 estrelas. Temos a página no YouTube também, Vamos Falar de Surf, que tem playlists com vídeos de surf, com filmes hollywoodianos de surf, com baterias históricas,
com o show de banda que eu tô começando a colocar, tudo para vocês ficarem assistindo, de outras páginas, de tudo, mas juntando tudo num lugar só, para que vocês possam ou deixar em loop ou ir absorvendo cultura do surf e tudo mais, que é muito legal. E falando de cultura de surf, só para fechar, Miguel Pupo vencendo é a cultura do surf vencendo, isso é que é sensacional. Então temos um brasileiro e uma havaiana liderando o circuito, tá só começando. Então é isso, pô. Segue aqui o @vamos falar de surf, tem no Instagram, tem no TikTok. Pô, a gente tá no Spotify, todas as plataformas de streaming de áudio, estamos no YouTube também. Tem a Unironautas, né, que está aqui, que são esses desenhos que eu mesmo que faço, esses bonés, essas peças e tal. É uma expressão mais artística e tudo, não é uma marca, eu faço as peças. Quem tiver interesse em ter alguma peça, depois entre em contato comigo, tem essas estampas e tudo, mas não é um projeto 200%, 100% comercial, tá? É uma coisa que eu faço por prazer. Se puderem seguir lá, maravilha, eu compartilho outros temas, outras coisas. E tem a playlist também do Vamos Falar de Surf, dentro do Spotify. Uma que é geralzona, tem todo tipo de música. E tem uma outra que chama Filmes de Surf. Essa só tem músicas que tem em filmes de surf, ou vídeos de surf, por aí. Beleza? Então é isso, queria agradecer a audiência de vocês. Não esquece de dar 5 estrelas, hein, por favor, acho que eu já falei, mas é isso aí. Então queria agradecer de novo a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Críticas, elogios, sugestões. Pix, estou aceitando também. O que vocês quiserem fazer, porra, manda na direct, eu respondo. E depois, vamos mandar mensagem a todo mundo que já propuseram isso no passado, se a gente cria um grupo de WhatsApp ou não. Eu sei que todo mundo fica de meio saco cheio disso, e seria uma coisa também para não ficar trocando, mandando figurinha de bom dia de manhã, entendeu? Bom dia ao caralho. Eu tô brincando, mas tipo, pô, pelo menos para talvez a gente trocar, eu poder mandar umas coisas de surf, vocês também, que vocês estão vendo de vídeo e tudo, e a gente conversar. Quem sabe um dia a gente tem um encontro do Vamos Falar de Surf, quem sabe um dia ter uma trip do Vamos Falar de Surf, né? A gente fazer, se juntar todo mundo, enfim, quem sabe? Então, se vocês gostarem, manda depois no @ em algum deles, direct, tamo junto. Beleza? E convida a galera para participar do Fantasiando. Vamos lá, tem 76 membros aí, acho que dá pra gente passar dos 100, 200, já tivemos 600 em alguns anos aí, quem sabe a gente repete o feito, mas acabou de começar o circuito, então teve muito chão pela frente, 297 milhões de etapas, 499 milhões de ondas ainda vão ser surfadas e nós estamos liderando. Eu acho que esse ano nós vamos pro caneco. Beleza? Então chega de falar groselha aqui, tamo junto, até o próximo, valeu! Aloha, até mais!